coronel fala em tom de comando. Quando eu descer deste estrado, os senhores vão caminhar ordeiramente até onde lhes será indicado pelos soldados. O que vai acontecer conosco? Pergunta um catedrático ainda jovem, aproximando-se do coronel. Quem é o senhor? Pergunta o coronel. Sou o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. As universidades federais não existem mais, retruca o coronel. Este é o novo livro do Bernardo Kucinski, A Nova Ordem, e Bernardo Kucinski cria nele uma distopia brasileira para tentar, de alguma forma, dar conta das realidades de 2019 e dos anos vindouros. As distopias, como a 1984, como o Admirável Mundo Novo, elas apresentam um futuro. E nesse sentido, esse livro do Kucinski é interessante, porque é um futuro imediato, já. Na linha do Bacurau, né, que é no futuro próximo. Este é no mesmo ano. E claro, ela é uma distopia interessante porque ela já passou. Como ela estava prevista para ser no ano futuro de 2019, quando o livro é lançado, ela já passou. E, bom, o livro ele tem essa característica de trabalhar com o hoje, né? Trabalhar com o hoje pensando como será daqui a pouco. E para isso, Kucinski vai lançar mão de vários decretos firmados por Vossa Excrescência que tiram direitos sociais, que tiram conquistas populares, que desguarnecem o povo, e vai colocá-la dentro do seu texto, misturando criações, invenções, ficções com leis reais, né? Então, esse vínculo está estabelecido no texto. E aí você vai ter o fim das universidades, essa cena que eu narro logo no começo do livro. Então é a cena em que todos os professores universitários e reitores intelectuais são fuzilados como nunca aconteceu. E então a nova ordem, que é uma ditadura que envolve igrejas, bancos e os militares, ela se instaura e tem um objetivo científico, quase que numa releitura do método científico com que Hitler tentou exterminar os judeus, que é buscar a construção de um corpo totalmente dócil, totalmente domesticado, totalmente controlado. Então, para isso, a única inteligência que os militares têm será utilizada para tentar construir um chip que possa, colocado na cabeça das pessoas, reduzir suas paixões e, portanto, sua rebeldia. O livro é assustador. Evidentemente, nesta época do livro, você tem uma doutrina evangélica das igrejas neopentecostais que foram aceitas, assumidas pelo Estado não mais laico como a religião oficial, o que diminui o prestígio da Igreja Católica, evidentemente em queda, e constrói uma grande rede de comunicação com os valores da Igreja Universal do Reino de Deus e a qualidade da TV Record. Bom, é evidente que a loucura pela qual nós estamos passando, com as terras indígenas sendo atacadas, com tudo isso, faz com que a literatura exija uma distopia nacional, né? Provavelmente já temos várias por aí, porque não seria nenhuma novidade isso. É a primeira que eu leio, pelo menos que eu lembro. Então é interessante pensar essa sociedade em que os livros foram condenados e queimados novamente. Eles são vendidos
do ferro velho a preço de papel, né? A sociedade tem toda a sua intelectualidade, todos os seus estudantes controladas. Aquela galera que é divergente, ela é entregue através de um sistema de denúncia. E aí a denúncia, ela pega quem é realmente rebelde, quem é simpatizante do rebelde, quem convive com o rebelde, quem mora perto do rebelde, até que ela pode pegar qualquer um. Ou seja, é o que sempre acontece nos regimes ditatoriais. E o que o Kuczynski faz? O Kuczynski constrói essa distopia, e eu acho que um tanto apressada, no sentido de que eu gosto dessa ideia do tempo, de que ele está pensando em algo que acontece em 2019 e trabalha com leis efetivamente propostas por alguns dos nossos digníssimos excrementos e outros que ele inventa, né? Como a proibição de ouvir música, como o controle do cinema, que só pode passar agora filmes de acordo com a família brasileira, tradicional família brasileira, enfim, tudo isso fica meio óbvio. E eu acho que o livro, ele peca por óbvio. Mas eu acho também que isso é interessante no sentido de que o Kuczynski, seguindo a linha de cá, relato de uma busca, e os visitantes que eu já falei aqui, ele atua diretamente no seu tempo. Não sei se será um livro para daqui a 50, 20, 30 anos, 40 anos, a gente está debatendo sobre o que acontece, por exemplo, com 1984. Mas é um livro que ele tem um compromisso com criar uma discussão agora. E eu acho isso fundamental nesse momento, porque a literatura, conforme ela foi autorizada pelos regimes ditatoriais no Brasil e em alguns países da América Latina, ela se construiu muito esteticista, muito aristocrática, muito elitista e supostamente intelectualizada. O que faz com que ela saia das ruas, o que faz com que ela tire o foco da realidade permanente e da denúncia da violência estatal. Essa literatura cria uma comunidade de solitários sofrendo, ou pelo menos representa, né? Acho que ela não cria nada, ela representa. E que é bem a cara do Brasil, em que todos os anos morrem de forma violenta mais de 50 mil pessoas, e as famílias dessas pessoas sofrem todas sozinhas. O Kuczynski, então, ele dá conta desse recado, mas eu acho que ele peca pela pressa. Eu acho que falta coisa no livro, falta um trabalho de artesão. O livro me parece escrito num tiro só. E isso também dá conta de uma realidade de mercado, em que se você publica um livro e faz sucesso, imediatamente você fecha um contrato para todo ano você publicar um livro. Ao contrário de sapatos, carros, televisões, celulares, os objetos culturais, no sentido de artísticos, exigem um labor. É muito difícil você publicar um livro sensacional todos os anos. É muito difícil você publicar um CD inesquecível todos os anos. Se você conseguir uma música boa todos os anos, já pode se considerar um super-herói. Mas então eu acho que Kuczynski, ele perde um pouco a mão nisso e acaba fazendo um livro que podia ser melhor, muito melhor. Tem uma coisa no livro que eu gostaria de fechar, que é o militar que está estudando uma forma de controlar a população e que tortura uma freira e que mata os intelectuais. Ele tem a mesma origem, e essa é uma coisa interessante do livro, é que o Kuczynski coloca como se todo mundo tivesse a mesma origem, mas como a vida levou cada um para um canto diferente, uma virou freira,
o outro virou intelectual, o outro virou militar. Eles se perdem, né? E daí é muito fácil eliminá-los. Eles perdem esse contato que os naturaliza. Isso me faz lembrar aquele filme do O Experimento de Milgram, em que um dos experimentos dele é fazer com que pessoas mandem cartas para pessoas que elas nunca conheceram. E como é que essas cartas devem chegar? Devem chegar através de contatos entre pessoas que elas conhecem. Milgram consegue provar nos Estados Unidos que, de certa forma, está todo mundo ligado. E num número de 4, 5, no máximo 6 contatos, as cartas chegam às pessoas definidas. Então, quando você mata, autoriza que matem, na verdade, porque você não conhece, na verdade você está... Essa questão de não conhecer, de não estar próximo é muito relativa, e Milgram aprova isso, e o Cisco coloca isso no papel. Há uma coisa que eu acho que todo mundo já percebeu nos países latino-americanos, é que, ao contrário das potências, as nossas forças armadas, elas não são preparadas para combater o inimigo externo. Não existe inimigo externo. Não existe o comunista, o socialista, não existe. Isso é uma ficção. O máximo que existem são pessoas que gostariam de uma desigualdade menor, mas gostariam de viver, continuar no seu conforto. O que o exército, as forças armadas dos países periféricos têm como missão é combater o inimigo interno, que quase sempre é a sua própria população, que quase sempre são os estudantes que vão às ruas reclamar por um mundo melhor. Kuczynski. Vale a pena ler. A gente se vê.